Shalom a todos! Desta vez venho trazendo mais um vídeo que se trata dos dízimos. Vamos entender a relação entre o dízimo e o dinheiro. Para entender sobre esse assunto, é preciso voltar no tempo e fazer uma comparação se na realidade existia ou não o dinheiro. Vou esclarecer aos poucos os detalhes. Entendam, se existe alguma possibilidade para que esse mandamento seja incluído como dinheiro, se porventura naquela época não havia dinheiro. Para entender, primeiro temos que ver o que está escrito sobre o dinheiro para aquelas gerações. Agora percebam, houve vários exemplos registrados sobre o dinheiro no momento da compra de alguma coisa. Por exemplo, bem claro, foi quando José foi vendido pelos seus irmãos aos midianitas, que diz assim: passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Outro exemplo anterior a este foi quando Abraão comprou a terra do seu amigo para enterrar a sua esposa, Sara. Foi assim que falou o amigo para Abraão: meu senhor, ouve-me. A terra é de 400 ciclos de prata. Que isto é para mim e ti? Sepulta tua morta. E o que foi que Abraão fez? E Abraão deu ouvidos a Efrom. E Abraão pesou a Efrom a prata de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et. 400 ciclos de prata, corrente entre os mercadores. Percebam que os ciclos de prata era a moeda que circulava naquela época, e no hebraico é conhecido como um shekel kesef. Atualmente utilizam o mesmo nome para a moeda israelense, mesmo sendo os mesmos valores que correspondia para aquela época do Gênesis, conhecido como Bereshit, no princípio. Estou mencionando esses detalhes para identificar melhor alguns dos detalhes que estou falando, que muitos pensam que não havia dinheiro, que naquela época só havia alimentos e ferramentas produzidas pelos ferreiros para a caça, para a sua proteção e para o seu trabalho no campo. Entenda uma coisa, o que acontecia era que muitas pessoas faziam trocas tanto de alimentos e também de outros utensílios, e também recebiam em troca dos serviços. Importante frisar que muitas coisas eram feitas através do câmbio, e até hoje isso ainda existe em alguns lugares. Vou colocar mais um exemplo para identificar sobre a existência de moeda para este período. Se o boi esconear um servo ou uma serva, dar-se-á a 30 ciclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Perceberam? Eu preciso falar mais alguma coisa sobre a existência do dinheiro para aquela época. Saibam que muitos se aproveitam da situação para enganar os pequeninos, que não têm força para irem atrás das verdades escritas e ficam à mercê de alguém que lhe domina através das doutrinas que são postas e ensinadas como evangelhos, e alguns até forçam a barra, mentindo, colocando versículos isolados para levar muitos ao erro. Tudo isso por causa dos privilégios, para viverem como reis, com carros novos, e ainda dizem que passou por muitas coisas e que as pessoas têm que passar pelos mesmos também. Mesmo que seja verdade, mas não é uma coisa para tomar proveito. Saibam que existem vários trechos das escrituras que falam sobre o dinheiro e jamais mencionam que os dízimos seriam dinheiro. Pode pesquisar por si só. Não fique em minhas palavras. Existe uma única passagem que declara que o dinheiro e o dízimo teriam o mesmo sentido. Percebam. E quando o caminho te for tão comprido que os não possas levar, por estar longe de ti, o lugar que escolheu o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão, e vá ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus, e aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma, por vacas e por ovelhas, e por vinho e por bebida forte, e por tudo o que te pedia a tua alma. Comeu ali perante o Senhor teu Deus,
e alegra-te, tu e a tua casa. Essa vertente nos traz a relação sobre o dízimo através da troca pelo dinheiro, para não carregar o peso tanto das ofertas como dos dízimos. O objetivo não era para colocar o dízimo como dinheiro, mas sim por causa da longa jornada que teriam na viagem, e declara como era feito naquele lugar. Uma festividade, eles compravam o que queriam para fazer com suas famílias e os demais, por isso que é declarado. E quem realmente examina as escrituras entenderão o que está sendo revelado aqui. Sabe que muitos líderes, para não perderem as ovelhas, massageiam o ego destas pessoas e depois colocam argumentos através dos seus sermões. Já outros têm outros argumentos e artimanhas para ludibriar através da hipnose ou através da psicose. E muitos fazem essas coisas para ficarem na vantagem, pois o Evangelho não é para se aproveitar de ninguém. O Evangelho é o ensino que vem do alto, é a expressão da mensagem do bem. Por isso que é identificado como boas novas. Não quero julgar ninguém, quero apenas mostrar as verdades que precisam ser esclarecidas. Quem estiver pensando que eu estou com raiva dos líderes religiosos, apenas pense, mas eu não estou. Apenas não quero aceitar certas atitudes de muitos deles. É por isso que devemos acordar para a realidade e sair da matrix religiosa e política também. É importante saber que nem todos naquela época eles davam dízimo. Não eram todas as pessoas que davam dízimo, apenas os proprietários de terras que cultivavam e colhiam, os produtores de vinho e azeite. É só ver nos vídeos anteriores que estarão disponíveis no final deste vídeo, e ainda deixarei nos comentários para mais detalhes sobre o dízimo. Eu vou ficando por aqui para que o vídeo não prolongue tanto, e fiquem na paz do nosso Criador. Amém.